e vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com você que está em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 15. Um texto lindo da palavra de Deus. Vamos ler? Amém? Diz assim a Bíblia, ó. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, e indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Obrigado, meu Senhor, que essa palavra ela seja vida e também seja eficaz em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 1, verso 15 até o verso 26, narra a história de Matias, o homem que ocupou o lugar de Judas Iscariotes. É interessante que o livro de Atos, ele é justamente a continuação do que os discípulos começaram com Jesus e agora estão tendo a oportunidade de dar continuidade a este ministério. E Atos dos Apóstolos, então, é um livro histórico que vai narrar cada passo, como que o Evangelho vai alcançando cidade em cidade até alcançar nossos dias, né? Depois de 2000 anos. Há quem diga que o livro de Atos é o único livro que a sua história ainda continua sendo escrita através de cada homem, cada mulher que recebe a Cristo como Senhor e Salvador e que continua sendo um testemunha fiel da palavra da ressurreição de Cristo, continua testemunhando acerca de Jesus. Este livro é um dos livros que continuam sendo escritos ao longo desse tempo. E Matias, irmãos, Matias, como diz o relato, é um homem que andou com Jesus durante os 3 anos de ministério e também viu a sua ascensão, é isso mesmo, viu Jesus ser elevado às alturas. Segundo a história, irmãos, Matias saiu a pregar o evangelho na Judéia e até chegar à Etiópia, é isso mesmo, onde possivelmente é a região onde Matias provavelmente foi assassinado. É interessante que ele, irmãos, ele participou de muitos eventos que os evangelhos narram. Matias estava ali o tempo todo. É bem provável que Matias era um daqueles 70 que foi enviado por Jesus a pregar as cidades, pregar o evangelho em várias cidades. Matias, ele viu a multiplicação dos pães e peixes. Matias estava ali o tempo todo. Inclusive, Matias, no dia que Jesus ele
foi elevado aos céus. Matias também estava ali. Ele viu Jesus sendo assunto aos céus. E, irmãos, a palavra que eu tenho para nós nessa noite é preparado para ser o próximo. É isso mesmo. Você já se perguntou se você está preparado para ser o próximo? Você já se perguntou se você está preparado para o tempo oportuno na sua vida, para as oportunidades que se abrirão na sua vida? Nós vivemos um momento de crise, nós vivemos um momento de desolação. E a pergunta que ecoa neste tempo é: será que após essa crise, será que após esse momento, como é que as pessoas se comportarão? Quais oportunidades aparecerão? Nós ficamos nos perguntando. E para o reino de Deus a pergunta também é essa: como nos preparar para esse tempo, para o tempo oportuno, para o momento oportuno? E é interessante, irmãos, que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, e que foi o que Matias fez, é andar com Jesus. Repita assim comigo: andar com Jesus. Entenda, Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele é somente mais um no meio da multidão. Jesus ainda não tinha nenhuma notoriedade, as pessoas não o conheciam. Mas a Bíblia diz que a partir de o batismo que Jesus teve com João Batista, a Bíblia diz que a partir daquele momento, Matias, ele começa a caminhar, a seguir Jesus. É isso mesmo, Matias está ali, ele está ali nos bastidores, está ali seguindo a Cristo. É interessante, irmãos, que muitas coisas concorriam com Jesus no coração de Matias, mas ele resolve crer que Jesus é a melhor escolha. É isso mesmo, Matias, em meio a tantas coisas que concorrem com Jesus no coração dele, ele resolve dar total confiança à escolha chamada Jesus Cristo em sua vida. Entenda uma coisa, meu querido, nós só estaremos preparados se decidirmos em nosso coração seguir a Jesus. É isso mesmo. Tem muita gente que não decide, tem muita gente que não escolhe a Cristo, fica numa indecisão. Jesus ainda continua tendo que concorrer com um monte de coisas dentro da sua vida, dentro do seu coração. Mas entenda, Matias, ele trancou muitas coisas em sua vida. Matias, ele paralisou diversos projetos na vida dele. Ele fechou a porta para muitas outras oportunidades. Para quê? Para focar exclusivamente em Jesus, em seguir a Cristo. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Ei, Jesus, ele não veio para se tornar uma concorrência em nossa vida. Ele veio e ele chegou para ser o centro da nossa existência. Entenda isso, meu irmão. Nunca permita que Cristo venha ter que concorrer com coisas na sua vida. Se isso estiver acontecendo, você pode ter certeza que jamais você estará preparado para o momento oportuno. Você jamais estará preparado para ser o próximo. É isso mesmo. Entenda uma coisa, Matias, ele só estava preparado para testemunhar sobre Jesus, porque ele andou com Cristo. Tem muita gente que não andou com Cristo, quer testemunhar sobre Cristo. Ei, tem muita gente querendo ser professor, sem antes ter sentado na cadeira de aluno. Tem muita gente querendo falar, e que não tem paciência de ouvir, é isso mesmo. Tem muita gente querendo ser escolhido, mas não quer ser capacitado. Entenda, nesses 3 anos de ministério, mesmo que Matias estivesse ali, ninguém estava vendo ele, ninguém o conhecia. Mas ele estava ali sendo capacitado por Cristo. Ele estava ali recebendo de Jesus. Ele estava ali sendo ministrado por Jesus. Ele estava ali ouvindo o que o mestre dizia. Foram 3 anos nos bastidores, ouvindo o que o mestre tinha para dizer. Foram 3 anos no bastidor, vendo o que o mestre fazia. Ei, meu irmão, tem muita gente que não quer ficar nos bastidores vendo o mestre fazer. Tem muita gente que quer estar no centro, que quer aparecer mais que Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O seu testemunho de vida, ele é poderoso. O seu testemunho de vida, ele é forte. Mas deixa eu te falar, o seu testemunho de vida não é maior que Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos uma crise, nós vivemos uma epidemia nesse tempo, mas deixa eu te falar, nenhuma pandemia é maior que Jesus. Nenhuma pandemia pode concorrer com Jesus na sua vida.
Sabe, irmãos, as pessoas têm falado muito sobre um grupo de risco. Porque tem um grupo de risco. As pessoas mais velhas. As pessoas imunossupressoras. Fulano de tal. Grupo tal. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro do evangelho está tendo um grupo de risco também. Dentro do evangelho tem um grupo de risco. Pessoas que não estão congregando mais e que estão se afastando da fé. Pessoas que estão se perdendo em meio à caminhada. Um grupo de risco em nosso meio, irmão. E eu e você precisamos acordar para essa realidade. Eu e você precisamos entender que Cristo é o centro de nossa vida. Que Cristo precisa o tempo todo estar do nosso lado. Porque se Cristo não estiver do nosso lado, jamais estaremos preparados para ser escolhidos. Nós jamais estaremos preparados para sermos o próximo. Ei, meu querido, Matias estava preparado, porque ele andou com Cristo. E depois de andar com Cristo, você precisa entender outro ponto. O segundo ponto que Matias ele percebeu e ele realizou na sua vida é que nós precisamos, eu e você, precisamos ser rejeitados antes de ser escolhidos. É isso mesmo? Ser rejeitado antes de ser escolhidos. Matias, irmãos, ele viu Jesus chamando os outros discípulos. Matias viu Jesus chamando a Pedro, chamando a Mateus, chamando a Tiago, chamando até o próprio Judas. Matias viu isso tudo acontecer. Sabe, Matias viu cada nome ser citado. E você sabe aquela expectativa? Nossa, será que agora vai ser o meu? Será que agora vai ser o meu? E de repente, chama outro. E de repente, são 12, acabou, não vão chamar mais. Jesus não vai chamar mais. E agora, no meio desse processo, no meio dessa caminhada, Matias, ele tem que ver Pedro com aquela prepotência dele, com aquelas atitudes explosivas. Matias tem que ver Judas com as maracutaias dele, que a Bíblia diz, lembra? Que Judas, ele pegava das ofertas e pegava para ele. Matias tinha que conviver com a realidade de ver João e Tiago querendo sentar, querendo escolher um lugar para se assentar do lado de Jesus, lá na glória. E Matias tem que conviver com tudo isso. Sabe? E sabe uma coisa que Matias tem que vencer nesse período da vida dele? Sabe o que é? É aquela síndrome de por que eles e não eu? Você já parou para pensar que muitos têm essa síndrome? Por que eles e não eu? Ele viu esses homens em vários momentos desapontarem o mestre. Eles viam esses homens errarem, falharem. Mas mesmo assim, Matias continuou no seu propósito de vida. É isso mesmo, meu irmão. Nenhuma experiência humana de Matias foi capaz de roubar o propósito de vida que ele tinha. Deixa eu te falar uma coisa. Nós só estaremos preparados quando nós vencermos esse sentimento. É isso mesmo, irmão. Nós precisamos vencer o sentimento de sermos escolhidos depois, de pessoas estarem à nossa frente. E sabe de uma coisa? Tem muita coisa que não acontece em nossas vidas porque nós não temos a humildade de sermos o próximo da fila. Quando é para ser o próximo, faz biquinho. Quando é para ser o próximo, fecha a cara. E não entende que esse é um processo de Deus na nossa vida. Ei, pensa, irmão, pensa comigo. Você já pensou se Matias resolve desistir? A Bíblia diz que em centenas de dezenas de pessoas que andavam com Jesus. Imagina, Matias, ele seria o próximo da fila. Imagina se ele desiste. Escolheu os 12, nem para citar meu nome. Não, esqueceu de mim. Imagina se Matias desiste. Mas Matias, ele permaneceu focado no seu propósito de vida. Foi a humildade que manteve Matias focado. Entenda uma coisa, meu querido. Sempre a humildade precede a vitória. Não deixe que a inveja mate os projetos de Deus para a sua vida. Tem muita gente que Deus tem projetos, Deus tem planos, mas só que a pessoa deixa a inveja, o orgulho,
a falta de humildade tomar conta do coração e simplesmente chuta o pau da barraca, vai embora, desiste daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tinha muito para Matias, mas Matias precisava esperar o processo. O processo, qual era o processo? Matias teve o processo de primeiro ser rejeitado, para depois ser escolhido. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida, meu amado. Muitas vezes, você vai ser o próximo da fila. Muitas vezes, vão ter outros 12 que você vai julgar ser pior que você. Vai ter outras pessoas que você vai olhar e vai dizer assim, mas fulano recebeu primeiro que eu. Beltrano foi abençoado primeiro que eu. Fulano foi escolhido primeiro que eu. E essas coisas talvez vão vir de encontro com você e vão chocar você. Esses momentos, essas situações da sua vida vão chocar você. Mas entenda uma coisa, permaneça no foco. Permaneça focado naquilo que Deus tem para a sua vida. Ei! Aquilo que Deus preparou para você é seu, meu amado. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, ninguém pode tomar de você. Ninguém pode tirar de você. Ei, tem muita gente achando que Deus, Ele simplesmente vai fazer hora com a sua cara. Mas deixa eu te falar, Deus não faz hora com a cara de ninguém. Existe um processo, existe um plano de Deus traçado para a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, se você não aprender a ser o próximo da fila, você jamais estará preparado para ser o próximo. Se você não estiver preparado para ser o próximo da fila, jamais você estará preparado para ser o próximo. É isso mesmo, parece um trocadilho, mas é a grande verdade. Tem muita gente que deixa de ser abençoado. Por quê? Porque é o 13º. Porque é o 13º. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ei, Matias, ele só se tornou o próximo apóstolo porque ele foi o 13º. Na sua vida tem muita coisa que só vai acontecer o dia que você aprender, que você precisa ser humilde para ser o 13º. Tem muita gente que quer ser o foco, quer ser o centro das atenções. No casamento, quer tirar a atenção da noiva, quer chamar mais atenção que a noiva. No velório, quer chamar mais atenção do que o defunto. E na vida cristã, quer chamar mais atenção que Jesus. Mas na vida cristã, meu amado, não funciona assim. Na vida cristã, a Bíblia diz que quanto mais nós diminuímos, Ele irá crescer. Se nós nos humilharmos, Ele nos exaltará. É assim que acontece na vida cristã. Mas tem muita gente que rejeita o processo de Deus em suas vidas e continuam ficando ali. Deus não me ama, Deus não quer fazer nada na minha vida, Deus não olha para mim, Deus não faz nada. E na verdade Deus está fazendo o tempo todo, mas só que você, porque tem uma mentalidade fechada, não consegue ver o projeto e plano de Deus. Muita gente não consegue ver o plano de Deus, o projeto de Deus. E por último, Matias, ele teve disposição para perseverar. Depois, irmãos, de muitos acontecimentos, imagina. Muitas coisas aconteceram, muita água rolou, mas Matias continua focado. Muitas situações. Ele viu Jesus fazer vários milagres. Ele viu Jesus chamar a atenção várias vezes dos discípulos. E eu penso, imagine se você está ali no lugar de Matias, olhando para aquelas situações, quando Jesus pega e começa a corrigir os discípulos. E você diz assim, bate no peito e diz assim, está vendo? Eu sabia que Jesus fez uma escolha errada. Eu sabia que esse Pedro ele não tinha que estar aqui. Eu sabia que esse Judas ia dar trabalho. Imagina o que passava na mente de Matias. Mas, irmãos, ele teve uma disposição no coração de permanecer, perseverando na presença do Senhor. É interessante, irmãos, que depois que Cristo, ele é crucificado, todos fogem. Todos fogem desolados, sem norte. Até Jesus se manifestar para eles e reuni-los novamente. Matias viu tudo aquilo e permaneceu. Ele viu os discípulos fugirem, se esconderem, mas mesmo assim ele permaneceu focado naquilo que Deus tinha para ele. Entenda uma coisa, o ciclo do ministério terreno de Jesus havia se encerrado, mas o propósito eterno de Deus para a vida de Matias ainda permanecia de pé. É isso mesmo, irmãos. Ciclos, eles iniciam-se e têm um fim. Entenda, você viverá várias fases em sua vida, vários ciclos, como Matias viveu aquele ciclo com Jesus durante 3 anos, mas agora aquele ciclo se encerra. Imagina,
o cara que poderia promover Matias agora não está mais junto com eles. É isso mesmo. Imagine você, a possibilidade de se tornar um apóstolo até aquele momento era através de quem? Através de Jesus. E agora você pensa, Matias agora vê Cristo sendo elevado aos céus. Matias agora vê Jesus indo para a glória. E ele tem que conviver com essa realidade de olhar para o seu Cristo, olhar para o seu mestre, aquele que poderia promovê-lo, sendo elevado. E ele só poderia contemplar aquilo ali. Mas eu penso, o que isso gerava dentro do coração de Matias? O que isso geraria em você? Vendo um ciclo se encerrando na sua vida. E mesmo assim, você não vendo aquilo que você sonhava em acontecer com você. Ei! Deus, Ele não está te preparando somente para vencer fases. Entenda uma coisa, o seu Deus, Ele está te preparando para a eternidade. Aleluia! Deus está te preparando para a eternidade. Ei, meu irmão, Deus não estava preparando Matias somente para aquele momento, mas Deus estava preparando Matias para uma vida de eternidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando essa fase passar em sua vida, como você estará? Você estará disposto a permanecer, a perseverar? Ou você vai ter chutado o pau da barraca, até metido o pé no balde? Como que estará o seu coração quando essa fase, esse ciclo da sua vida se encerrar? E quando você olhar para a sua realidade, você ainda não é o 13º. Você ainda não é o próximo da fila. Você ainda está distante. Quando você olha para a realidade, você diz assim, puxa vida, parece que não vai acontecer, parece que não vai fluir. E aí, eu te pergunto, como que você estará após essa fase? Nós estamos em um breve momento de desolação, é ou não é verdade? E deixa eu te falar uma coisa, muitos serão escolhidos após esse tempo. Mas quem é que serão escolhidos? Aqueles que estiverem dispostos a perseverar. Muitos serão promovidos em seus empregos. Muitos terão a oportunidade de abrir um negócio próprio. Muitos terão a oportunidade de refazer toda a sua história de vida. Mas entenda, quem é que será promovido? Quem será escolhido? Somente aqueles que estiverem dispostos a perseverar. Quem estiver disposto a perseverar. Sabe, irmão, Matias, entenda uma coisa, ele não estava se movendo por coisas momentâneas. Tem muita gente que se move por coisas momentâneas, mas Matias não. Matias se movia pela promessa. Qual era a promessa? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É isso mesmo, fiquem em Jerusalém. Essa era a promessa. Deixa eu te falar uma coisa. A promessa de Deus, a promessa de Deus ainda é maior, ainda é melhor de que qualquer fato que este mundo possa te apresentar. A promessa de Deus ainda continua sendo maior. Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Matias, ele não estava baseado em algo, em coisas passageiras, mas ele estava baseado na promessa de Cristo. E deixa eu te falar, passará céus e terra, mas as promessas de Cristo para mim e para a sua vida, elas não passarão até que Deus concretize todas elas. Eu posso ouvir um glória a Deus aí nessa noite? Deus, Ele não para. Deus, Ele não desiste até que os planos e projetos dEle estejam todos concretizados na sua vida. A realidade dizia que Jesus tinha sido crucificado. O fato dizia que Jesus agora tinha sido elevado aos céus. Mas, diante da realidade, havia uma promessa que era maior do que essa realidade. E a promessa era, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A promessa estava de pé. Por quê? Porque o dono da promessa ainda continua de pé.
Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ei, você só estará preparado quando você entender que após o momento de desolação, após o momento de crise, após o momento da dificuldade, da tempestade na minha e na sua vida, você só será escolhido se você permanecer disposto a perseverar. Tem muita gente que não está disposto a perseverar, que na primeira dificuldade já quer desistir, já quer parar. Mas Matias é aquele discípulo que persevera. Matias é aquele discípulo que está disposto. Matias é aquele homem que mesmo na circunstância ruim, ele resolve crer no seu Senhor, ele resolve crer na promessa, ele resolve acreditar que o Cristo ainda está vivo, que o Cristo ainda é fiel, que o Cristo ainda vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Aleluia. Matias é aquele que não desiste, e que nós, irmãos, eu e você, possamos receber nessa noite o espírito de Matias, aquele que anda com Jesus, aquele que não importa de ser o 13º, aquele que está disposto a ser rejeitado antes mesmo de ser escolhido, aquele que não desiste, aquele que persevera, aquele que está disposto a passar todas as dificuldades com o seu Senhor, porque ainda continua crendo na promessa. Aleluia! Ei! Não coloque um ponto final na sua história antes de Deus terminá-la, meu irmão. Deixe o Senhor te conduzir pelas veredas dele. Permita-se, é isso mesmo, permita-se ser o próximo da fila para você poder experimentar o inimaginável. Quem diria? Aquele que estava lá, nos bastidores, quem diria? Nunca ninguém tinha citado o nome dele. Quem diria? De repente, ele se torna um dos apóstolos de Cristo. Quem diria? Um homem que passou durante 3 anos da sua vida focado em servir a um Senhor, focado em estar ali nos bastidores, e que no momento oportuno ele seria levantado como um dos apóstolos. E aí, irmãos, eu lembro de uma canção da Ludmila Feber que diz assim, a parte dessa canção diz assim, ó: te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei por detrás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para vencer e reinar e vencer as batalhas. Para reinar e vencer as batalhas. Que essa verdade dessa canção, como reflete na vida de Davi, que esperou, que foi ungido antes mesmo da realidade, que foi ungido antes mesmo de pegar na coroa, de pegar no bastão, no cajado de rei. Ele já tinha sido ungido por Deus e ele esperou na promessa. Matias é aquele tipo de crente que persevera. E eu estou falando, e creio que eu estou falando para homens e mulheres que nessa noite estão recebendo o espírito de Matias, o 13º discípulo, aquele que não desiste porque as coisas ficaram ruins, aquele que não desiste diante da primeira tempestade, mas aqueles que perseveram. Aleluia! Eu estou falando para você, meu amado. Eu estou falando para você, como a palavra de Deus diz, que o Espírito do Senhor nos ungiu. O Espírito do Senhor está sobre você, te ungindo. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o Deus que nós servimos. E nesse momento eu quero finalizar fazendo uma oração pela sua vida.